Paz do Senhor Jesus, meu irmão. Olha, meus irmãos, hoje eu quero estar falando sobre um assunto bem interessante, né? O inimigo fez proposta para me derrubar, né? Me tirar da presença, me tirar do caminho do Senhor. Eu vou estar lendo aqui. Essas passagens tem também no livro de Marcos, do capítulo 1, versículo 12 ao 13. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo do 1 ao 13 também. Eu vou estar lendo a passagem que está no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o 11, tá bom, meus irmãos? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Irmãos, são poucos versículos, mas são versículos muito preciosos, uma das passagens mais importantes, né, da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque aqui nós vemos uma grande batalha, né? Jesus enfrentando o diabo, né? E você pode ver que Jesus ele estava no extremo, né? Jesus ele ficou isolado, ficou ali no deserto jejuando 40 dias e 40 noites. Agora você imagina, de dia no deserto é muito quente e à noite é muito frio, né? E diz também ali que tinha bestas, né? Feras no deserto. Então Jesus ele estava num lugar de risco para um ser humano, né? Passando muito calor de dia e muito frio à noite, né? E a própria Bíblia fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, né, para ser tentado pelo diabo, né? O que me chama a atenção aqui, o que que é, meus irmãos? É que o diabo, ele é um dos maiores pregadores da face da terra. Por quê? Você pode ver que ele tentou persuadir Jesus, né? Ele tentou seduzir Jesus a pecar contra Deus, tirar Jesus do propósito, né? Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, venceu essa batalha. Então o inimigo ele pegou versículos da palavra de Deus e tentou distorcer para fazer Jesus pecar. É o que a gente vê muito isso hoje, né? A pessoa pega um versículo isolado, né? Não lê o contexto e pega aquele versículo e tenta aplicar na vida das pessoas, né? Muitas vezes sendo pedra de tropeço, levando pessoas a pecar contra Deus, né? Agora Jesus conhecia toda a palavra, o contexto, a Bíblia de capa a capa, né? Porque a Bíblia a gente tem que comparar vários textos para a gente chegar à conclusão de qualquer assunto, né? Você pode ver que os discípulos eles seguiram a mesma linha de raciocínio de Jesus, né? Às vezes Jesus ensinava de um jeito e os apóstolos passavam a mesma mensagem, mas às vezes com palavras diferentes, né? Para chegar no mesmo propósito e caminhando ali é, reto na palavra de Deus. Então esse é um alerta para todos nós, né? E ele tentou comprar Jesus nas coisas que Jesus precisava, né? Jesus estava com fome, né? Ele falou para Jesus transformar as pedras em pão. Também ali é uma parte interessante que ele tentou comprar Jesus com todos os reinos do mundo. Olha só. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? Olha só que interessante. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ou seja, ele queria que Jesus se prostrasse, né? Perante ele. E aí ele daria todos os reinos do mundo
comprar Jesus. Olha só, né? Que absurdo, né? Tentou comprar Jesus. Meus irmãos, e a Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo, né? Então, se a gente é imitador de Cristo, vai imitar Cristo, a gente vai passar por situações parecidas com o que Cristo passou, né? Olha que interessante. Teve um irmão aí que o inimigo ofereceu dons para ele, né? Esse irmão meu crente contou. Tinha uma irmã que ela estava orando por outra irmã e apareceu um homem muito bonito no sonho dela e perguntou o que, que ela queria para parar de orar por aquela mulher. Olha só, né? E teve um demônio aí que ele queria usar uma mulher aí para falar comigo. Ele falou que queria conversar comigo, né? Aí eu peguei e gravei um áudio assim: eu não tenho nada para conversar com você, que o Senhor Jesus te repreenda, né? Aí ele pegou, escreveu uma mensagem e mandou assim para mim: estamos em guerra. Então provavelmente ele ia fazer uma proposta, né? Eu não ia aceitar e ele ia me ameaçar, porque é isso que eles fazem, né? É, teve outro demônio também aí que disse que ia me dar o que eu quero. Olha só. E falou também que eu ia ser muito feliz se eu tivesse com ela, com essa com essa demônia aí, né? Um demônio que tem aí, eu não quero falar o nome, mas falou que eu ia ser muito mais feliz se eu tivesse com ela, né? Então o que que acontece, meus irmãos? Tem muitas pessoas caindo, né? Infelizmente, o inimigo faz proposta, né? Quando ele vê que a pessoa está se esforçando, está se aproximando de Deus, ele vai tentar fazer proposta para a pessoa não entrar na presença de Deus, né? Porque ele não quer ver a gente de bem com Deus, né? Ele perdeu o céu, já está condenado, né? Então a luta dele era para perseguir e destruir a vida dos cristãos, né? Dos verdadeiros crentes, né? Porque a pessoa que está no mundo, irmão, fazendo a vontade dos demônios, eles não estão preocupados. Ele só está esperando a hora de Deus permitir para eles arrancar a alma da pessoa e levar para baixo, né? Então que a gente possa vigiar, né? Vigiar, tomar cuidado com as propostas do inimigo, porque tudo que vem do diabo, meu irmão, é amaldiçoado, né? Pode ser dinheiro, pode ser mulher, né? Casamento falso. Então o inimigo ele estuda nossas vidas para ver os nossos pontos fracos e ele vai tentar trabalhar nesses pontos fracos para tirar você da presença de Deus. Então não desanima, né? Porque a Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus não está preocupado com o seu passado, né? Deus está preocupado com o seu fim. Então volte ao primeiro amor. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Não aceite as propostas do inimigo. Cuidado, vigia, né? Orar e vigiar. Tá bom? Um grande abraço.